Hunter, it's me. I was afraid I'd never be able to say the right words to you in person. So, I'm trying to do it like this. When I first saw you, this time, at Waltz, I was hoping for all kinds of things. I was hoping to show you that I was your father. You showed me I was. Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 155 do seu podcast dos filmes clássicos. Hoje a gente vai de um filme só, o primeiro e até agora único que a gente fez do alemão Wim Wenders. O filme é Paris, Texas, produzido em 1984, com envolvimento aí de pessoas de diversos países. Então você tinha um filme sendo filmado nos Estados Unidos, dirigido por um alemão, com atores americanos, alemães e também franceses, com uma produção franco-germânica. Assim foi Paris, Texas, e a gente vai contar mais dessa história no áudio que você vai ouvir no podcast Filmes Clássicos. Pessoal, fica aqui aquele apelo, se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele, dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, a gente tem um canal no YouTube, sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo, só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, ok? God damn it! You tell me what happened, Travis. I'm sick of this fucking mystery. I've been treating you like a spoiled kid ever since I picked you up in the desert. Now you tell me what happened with you and Jane. Bom, galera, vamos falar então de mais um filme no podcast. Dessa vez Paris, Texas. Primeiro do Wim Wenders. E se eu não me engano, a gente pode debater isso depois das apresentações. Se eu não me engano, Alexandre, é o primeiro filme da década de 80 que a gente faz nesse formato isolado, né? Mas vamos lá, Alexandre Cataldo falando Blumenau. E aí, Fred, tudo certinho? Tudo bem? A gente está hoje aqui com o William de Andrade, também de Blumenau. Fala, meus caros, tudo certo? Fanzaço desse filme. Opa! Filmaço, aliás. Filmaço, né? Eu, Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. Vamos lá. Faz aí tua declaração de amor a esse filme, cara. Minha declaração de amor, eu já vou começar o cast dizendo que é um presente que vocês me deram poder falar desse filme aí, né, cara? Porque realmente é um dos filmes aí... Coraçãozinho. Total, isso aí me derreta. Muitas lágrimas, né, derramadas. Muitas lágrimas. Eu já revi mais de 15 vezes, revi agora porque não que precisasse, mas eu falei, não, é minha desculpa pra ver essa cópia maravilhosa em Blu-ray aqui. Aí é aquela coisa, né? O filme termina, daí tu da poltrona até a cozinha, tu vai juntando os pedaços, vai se recompondo. E pra mim o presente foi ter tirado essa heresia gravíssima da minha... Você não tinha visto, do meu currículo. Tenho até vergonha de admitir, mas... Que é nada. Eu não tinha visto até hoje. Antes tarde do que nunca, Paris, meu cara. Texas. Eu não tinha visto. E quando eu tava pra ver, saiu o Blu-ray. E aí eu comprei o Blu-ray. Ele tava guardadinho, que a gente já tinha programado o episódio. Deixei pra ver na preparação pro episódio. Porra, cara.
É daqueles filmes que eu não sei por que eu esperei tantas décadas aí pra ver, porque é muito grande, assim, é um filmaço. Com certeza, se eu tivesse que fazer agora uma nova lista de anos 80, como a gente fez lá ano passado naquela live, esse estaria dentro. Não tem nenhuma dúvida disso. Maravilha, que massa. Sobre o que você falou, Fred, acredito que sim, acredito que é o primeiro dos anos 80 nesse formato. A gente já fez inclusive anos 90, né? A gente já fez 3 dos anos 90. A gente já fez o Sonho de Liberdade, Os Bons Companheiros e qual outro? Ajuste Final. E o Ajuste Final, mas anos 80 realmente acho que a gente não fez nada, acredito que não. Mas é isso, né? Venders e Aprendenders. Isso aí. Então, o primeiro aí, né? Tinha que sair essa, né? Tinha, cara. Tinha um amigo nosso que adorava falar isso aí. Mas esse então seria o primeiro, né? Não garanto, mas tenho quase certeza que é o primeiro que a gente faz da década de 80. Filme de 1984. Um filme assim, eu diria de uma produção, não sei se improvável é o termo certo, mas é curioso, né? Você tem um alemão fazendo um filme nos Estados Unidos, que se passa nos Estados Unidos, com atores, aí tem uma mistura de atores, né? Tem atores americanos, tem atores alemães, franceses também. Tem franceses justamente porque a produção é franco-germânica, então naquela época você tinha essas coisas, bobear ainda tem até hoje, né? Então tem dinheiro entrando da Alemanha, tem que ter alemão, aí tem a Natasha Kinski, né, uma atriz alemã, e você tem a francesa lá, que faz a mãe do Hunter, né? Isso, mulher do Dean Stockwell. Mulher do Dean Stockwell. É um mix assim que dá certo, né? Fazem um filmaço. Eu até digo assim, Fred, uma das coisas que me encanta nesse filme, que faz, além da jornada pessoal do próprio personagem do Harry Dean Stanton, o Travis, ser extremamente tocante, uma coisa que me fascina absolutamente nesse filme é a eficácia da narrativa dele. Eu acho que isso se deve porque tudo tá eu acho que tudo isso que tu falou denota uma sintonia muito grande em todos os aspectos e âmbitos técnicos do filme, né? Tu tens ali um grande roteiro, né, pelo Sam Shepard, tu tens uma direção primorosa com o Wim Wenders, um elenco sensacional, uma trilha sonora incrível. Isso que eu ia falar. Eu costumo dizer assim que se existem os milagres feitos por Deus, existem os milagres feitos pelo homem. Paris, Texas é isso aí, cara. Tá nessa é um altura milagre feito pelo homem. você. Pra mim é um filme que é um milagre feito pelo homem. Legal. Tudo dá certo ali. Ainda tem a fotografia também desse Robbie Miller aí. No Robbie Miller. Que Pois é, olha isso. É uma estrangeira total, né? É a ONU cinematográfica. Mas é claro que essa cara de filme europeu, apesar de ser filmado nos Estados Unidos e sobre uma história americana, né? Isso aí foi um pouco mal recebido nos Estados Unidos, né? Esse filme fez bastante sucesso na Europa, no Japão. Eu acho até que rolaram uns ataques meio de xenofobia, Isso, não? exatamente. Como é que um alemão vem aqui contar uma história sobre... Cara, mas eu não consigo ver esse filme como uma história americana, assim. É uma história universal, pode ser americana. Eu sinto a mesma coisa. Ambientada nos Estados Unidos, mas universal. Concordo com você. Ele queria fazer, né? O Wim Wenders, ele queria filmar a América, fazer um filme americano, um road movie americano, né? Já que Sim. era o tipo de filme que ele gostava de fazer, né? Essas jornadas de autodescoberta, né? Existencialistas e tal. Sim. Já tinha feito a sua trilogia na Alemanha ainda, né? E ele queria fazer, mas realmente, como você falou, esse tipo de filme ele meio que se descola dessa ambientação onde se passa a história e passa a ser uma história universal. Concordo plenamente. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante isso aí que o Fred falou? Eu vi uma vez uma entrevista com o William Friedkin, cara. E foi no momento, eu lembro que na época perguntaram pra ele o que ele tava vendo de interessante em Jovens Diretores. Eu lembro que o Sam Mendes tinha feito Beleza Americana e ele disse que tinha curtido e tal. E falou sobre a recepção do filme. E ele falou assim: o americano tem essa mania de tratar o filme como um sintoma e o diretor como um paciente. Então, assim,
essa história poderia se passar na Rússia, poderia se passar na Inglaterra, poderia se passar em qualquer país, né? Mas o americano tende a achar que aquilo é um retrato de uma sociedade em sua totalidade, né? E claro que existem esses aspectos, mas está se falando de personagens isolados. Esse tipo de crítica que aconteceu mesmo, como você falou, né, Fred? Que esse alemão, esse europeu tá vindo aqui, chega a ser ridícula, né? Até porque a gente sabe a quantidade de europeus que ajudaram a construir o cinema americano ao longo da história do cinema, né? Para começo de conversa. Não, e a gente sabe a quantidade de filmes que os americanos fazem em outros países. Pois é. Retratando a cultura de outros países, às vezes transformando na cultura deles. Exatamente. Agora, por outro lado, o Wenders, como um alemão, né, nascido em pleno 1945, imediato fim da guerra e tal, era de uma sociedade que não queria falar de si própria, né? Não queria falar do seu passado recente, né? Tanto é que tem uma certa dose de escapismo aí. Tanto é que quem vai filmar a Alemanha do pós-guerra são os diretores de outros países, principalmente você vê o Rossellini logo, né, em 48 fazer o Alemanha no Zero e tal, mas de qualquer forma já era uma coisa mais natural dentro da Europa, né, até pelo tamanho dos países, pelas proximidades das fronteiras. Vizinhança, né? Que outras nacionalidades fossem filmadas. Agora o americano ficou incomodado com isso, né? É um negócio meio bobo. Nada a ver, né? O Wim Wenders, ele diz que o embrião dessa história, na verdade, começa ali por volta de 78, quando ele, junto com o Sam Shepard, né, eles decidem que eles querem fazer alguma coisa juntos, né? Ele queria colocar o Sam Shepard para fazer um filme que ele estava fazendo na época, o Hammett, mas o estúdio vetou, não deixou ele utilizar o Sam Shepard como ator, né? E aí eles decidiram, vamos tentar fazer uma coisa nossa que a gente não tem esse tipo de amarra, né? E aí em 82 eles começaram a escrever o roteiro desse filme. Do zero, parece que eles só tinham uma noção de como o filme ia começar, né? Que era justamente o personagem ali do Travis andando no deserto. Eles até utilizam o Big Bend, né, o Alexandre, o nome daquela locação ali que você teve lá, mas eu acho que faz parte do não sei se chama aquilo de complexo, mas daquela região do Monument Valley ali, né? Não, foi filmado no Texas, não foi? É no Texas mesmo? Eu acho que sim. Não, eu acho que ele não tem a ver com o Monument Porque Valley, não, apesar de que parece, é a formação bem parecido, lembra, né, as lembra formações bastante. rochosas, né? A única coisa que eu sei é que o lugar que ele se refere, Paris, que é no Texas, ele não chega a filmar lá, né? Não. Na verdade, ela aparece nem filma lá e nem tem nenhuma cena do filme ambientada lá. Não, né? Só tem uma foto, né, de um lote. Só tem uma foto, que é de um pedaço de terra, mas pelo que eu já andei pesquisando na época, a tal da Paris no Texas não é um lugar desértico, é um lugar florestal, assim, totalmente florestal. Né? Uma coisa interessante é que, assim, para mim, o Sam Shepard, eu conhecia ele como ator, né? Eu demorei até a saber que ele era originalmente um escritor, né? Inclusive a gente há pouco tempo tratou dele quando a gente falou do Cinzas do Paraíso, né? Isso. Mas ele era um autor um tanto cultuado, assim, né? Naquele momento nos Estados Unidos. Mas só que ele era escritor de poesia e de contos curtos, né? Ele não havia escrito romances e muito menos roteiro. Então, era uma coletânea, né? Essa obra dele, eu acho que era Motel Chronicles. Né? Isso mesmo. Uma coletânea de contos, e é baseado nessa coletânea que surge ali uma noção, uma ideia vaga do que seria o roteiro do filme. A Gênese, mas... Parece que tem um desses contos que tem alguma coisa de viagem de um menino com um cara mais velho, acho que foi daí que teve um embrião. Não tem muito a ver com a história, né? Não existia nenhum dos personagens do filme nessa obra do Sam Shepard, né? Os personagens vieram depois. Isso. Né? Agora, uma coisa que o Wenders até fala, que antes até de ter o roteiro, uma coisa que eles já haviam decidido é que ia se passar no Oeste americano, que era um sonho. Até mandei para vocês aí em off, achei uma reportagem da época da revista Manchete, por exemplo, que começa apresentando o Wenders assim, são 3 as paixões desse alemão de Düsseldorf e tal. A música, o cinema rock and roll. O rock and roll, o cinema e o Oeste americano.
O cara era fascinado daquilo, inclusive talvez pelos filmes. Eu acho que a paixão dele vinha mais até dos filmes do John Ford, aquela coisa toda. Em toda entrevista ele sempre cita, né, John Ford. Ele sempre puxa sardinha aí pro John Ford. E ele tem um baita gosto musical, né? Que foi o cara que fez o Buena Vista Social Club, né? Que é um baita doc. E assim, é um cara dono de uma coleção de discos fenomenal, né? Quem tá escutando esse episódio, se já assistiu aquela série de 7 documentários sobre blues produzida pelo Martin Scorsese, eu vi, o Wim Wenders é diretor de um deles, né? Ele é o que ele trata da história do J.B. Lenoir. O Dennis Hopper diz que ele tem a maior coleção de rock and roll que ele já viu na vida. Dennis o cara Hopper. Tem uma... Então ele tinha disco pra caramba. Agora, ainda bem que ele não tinha muito dinheiro ali, em algum ponto acabou o dinheiro, né? Não, acabou o dinheiro e acabou o roteiro, né? Porque eles escreveram o roteiro pela metade, né? Não, mas em relação à música, eu tô falando, ainda bem que acabou o dinheiro, porque se ele tivesse dinheiro, ele tava a fim de chamar o Bob Dylan pra fazer. Ah, é verdade. Sem Nossa. nenhum demérito ao Bob Dylan, mas só que a gente não teria a do Ry Cooder, né? Não teria. E é louco isso, porque seria um outro tipo de trilha sonora, né? São métodos completamente diferentes de trabalharem, os dois compositores, né? E provavelmente o Bob Dylan não ia fazer o que o Ry Cooder fez, né? Porque parece certamente que o Wim Wenders, ele colocou essa música do Blind Willie Johnson, não é? O cantor de blues. Isso. Uma música chamada Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Parece que o Wim Wenders colocou essa música assim que terminou o filme, ele botou a música lá pro Ry Cooder ouvir, como se fosse a trilha sonora, né? E o Ry Cooder falou, não, perfeita, essa música aí, deixa eu improvisar em cima dela. E aí o processo de criação da música, da composição do Ry Cooder mesmo, foi ele sentado numa sala de cinema, parece que eles ficaram 2 dias ali direto, com ele olhando o filme e tocando, improvisando, né, compondo ali, e depois ele acabou acrescentando outros instrumentos. Acho que foi isso, né, William? Você quer? Foi, assim, ó, pra dar uma pequena introdução de quem é o Ry Cooder, já ele é um personagem tão importante nesse filme, é legal falar que ele tem um primeiro disco solo em 1970, mas ele começa a ganhar notoriedade uns 2 anos antes por se enturmar com uma galera descoladaça, né? Ele fez amizade com o Mick Jagger, então ele ia gravar, ele era músico de estúdio, e aí o Mick Jagger decidiu, imagina assim, ó, se vocês querem escutar como seriam os Rolling Stones sem o Keith Richards, tem um disco chamado Jammin' with Edward, é um disco de 7 faixas, lançado em 69, em que no lugar do Keith Richards... Como é que é o título? Repete o título mais devagar, peraí. Jammin' with Edward. Tá. É um discaço sensacional, e é ele tocando guitarra no lugar do Keith. E aí o que acontece? Essa amizade dos dois, né? No ano seguinte, o Mick Jagger foi trabalhar no filme Performance, né? Do Nicholas Rugg. E levou o Ry Cooder para fazer trilha sonora também. Então ali ele começa a trabalhar com trilha sonora em 1970, quando vai fazer trilha sonora para esse filme do Nicholas Rugg. E dali em diante, né? Ele acaba... Ele fez alguns trabalhos, né? Com extremamente prolífico, assim. Cai nas graças quando ele vai fazer... Wenders, né? E aí quando ele vai fazer, cara, Paris, Texas, é muito interessante esse trabalho, porque por mais que ele não é só uma trilha sonora de um filme, né? Ele é um trabalho conceitual de um músico, de um compositor que é brilhante, né? Então essa coisa que o Fred falou sobre o Wim Wenders querer emular a atmosfera da música do Blind Willie Johnson, ele acaba vendo imagens do filme. Esse tema, inclusive, que o Fred falou, que é o Paris, Texas, né? Ele é uma música tocada de uma forma tradicional no blues, que é um ré aberto, né? Afina-se o instrumento num acorde aberto e você fica transitando com o slide, né? Que é aquele metal cilíndrico no dedo. E
a ideia, ela tem uma harmonia bem simples, mas não é uma harmonia, uma estrutura típica de blues. Ela fica entre sétimas, quartas e tônicas. Na música, a tônica é um ponto de descanso, de partida e de final, né, para uma harmonia. Eu vou explicar isso de uma maneira bem simples, assim. E essa canção, ela transita entre quartas e sétimas. A sétima nota, dentro do campo harmônico, é a nota que mais tensiona. Então, quando você opta por uma sétima menor ou uma sétima maior, você está atingindo o ponto de maior tensão, a nota subsequente tem que ser a tônica. Então ela tem uma harmonia que vai e volta, vai e volta. Nessa primeira parte do filme, a trilha sonora não funciona só como uma atmosfera que vai embalar as cenas. Ela é, na verdade, uma extensão do estado de espírito do personagem do Harry Dean Stanton, reflete o personagem dele. Exatamente. É um som, porque se não me engano, até eu acho a intenção era emular um pouco o som do próprio deserto, né? De alguma maneira, ou não? Tinha essa ideia, sim, porque quando ele pensava muito em western, e no western tu tem aqueles sons country de lap steel, aquela coisa, né, meio etérea. Então a ideia ali, o que é? A trilha sonora, ela vai evoluindo conforme o estado de espírito do Travis. Quando ele é achado pelo Walt, tem essa coisa que ele sai da tônica, vai pra quarta, tensiona na sétima, volta pra tônica. E a estrutura é só isso. Então isso traduz a confusão mental do personagem, né? Quando acontece aquela cena que ele tá olhando o filme, que ele vê o Hunter, né? Super criancinha. Filme de 8 milênios. Que ele vê a Jane, né? A personagem da Rasa Kinski. A música ali, o que acontece? Ele abandona o slide, ele trabalha com acordinhos pequenos nas cordas agudas. São acordes maiores e notas dissonantes, que dá um aspecto feliz pro negócio. É como se ele tivesse recobrando alguma coisa, aquilo trouxesse um sentimento bom. Porque é um momento de guinada ali na relação do pai e do menino. Você vê que os planos ficam só ali praticamente nos dois, né? E aquela cena é muito bonita, né? Porque o menino tá brincando no aquário, ele olha o menino na tela, no Super 8 lá, no filminho. Aí ele olha pro Hunter lá, né, pro garoto que tá brincando no aquário, assim, que ainda não percebeu que está sendo observado pelo pai, né? E depois tem aquele contato, assim, é muito interessante isso aí. Né? E é louco porque nessa cena ele abaixa a cabeça como se dissesse, puta merda, que merda que eu fiz, assim. E é um momento em que ele realmente volta a si, né? Então a trilha sonora também, nesse momento em que ele tá emudecido, ela meio que traduz o estado de espírito dele através do estudo dessas harmonias, assim. Então, cara, é um negócio bem, bem interessante isso aí, cara. Que foi fundamental mesmo pra a atmosfera da história toda, né? Essa trilha, né, cara? Total, cara. Total. E ele trabalha nesse conceito, né, Alexandre? De querer traduzir o estado de espírito desse personagem. Há muitos momentos em que o Walt, nessa primeira parte, pergunta coisas pra ele e ele encara o irmão e fica mudo. E quando ele encara, toca justamente a trilha sonora, o tema, e aí tu fala, pô, é isso aí, cara. Ele tá confuso a música mesmo. fala por ele, né? O Ry Cooder é vivo ainda, né? Vivo ainda. Pesquisando, ele tem 6 prêmios Grammy e tal. O cara é foda. Eu sigo ele no Instagram, ele é bem ativo, cara. Ele é bem ativo, Legal. Essa trilha sonora é genial, assim, é um trabalho de gênio, assim, sabe? Sim. É um negócio... É um clima, né, cara? É um filme que daquele tipo que talvez algumas pessoas vão achar a história lenta, um tanto europeia demais, e eu acho que esse filme até se presta muito a isso, né? A falar, ele se presta como um bom exemplo dessa oposição mesmo ao modo de fazer cinema hollywoodiano e o modo europeu, né? E o Wim Wenders, ele em algum momento ali ele percebeu que mesmo trabalhando nos Estados Unidos ele nunca conseguiria ser um diretor hollywoodiano, né? Ele ia ser sempre um diretor europeu fazendo filmes na América, porque é um outro tipo de filme. E tem até uma o filme anterior dele, eu acho que é o Estado das Coisas, que aliás é um filme metalinguístico, né? Ele estava no listão lá da live. Tem um momento em que tem uma produção de um filme, né, em Portugal, se eu não me engano, e o diretor pergunta pro roteirista, mas por que diabos um produtor de Hollywood ia querer contratar um diretor europeu?
E aí o cara responde pra ele algo do tipo, meio que sarcasticamente, falando, por causa do, abre aspas, do olhar, do olhar europeu, né, do olhar. E eu acho que essa, como é que eu vou dizer, essa característica, eu acho que ela faz muito sentido, porque é muito comum esse tipo de filme com esse tipo de tema acabar, na verdade, caindo num sentimentalismo meio melodramático, assim, uma coisa meio piegas. E da maneira que ele filmou, cara... Certamente, talvez não teria aquele final, né, que a gente pode comentar quando avançar aí no áudio. Mas deixa eu só concluir, então, que a gente começou a falar, mas não explicou muito, né, essa questão do roteiro, né. Que eles fizeram o roteiro pela metade, né, porque eles estavam tão confiantes, ele e o Sam Shepard, que dariam prosseguimento depois nessa história, porque eles queriam dar um tempo para, tipo, conhecer melhor os personagens, né? Então vamos escolher os atores, vamos começar a filmar e lá mais pra frente a gente decide qual vai ser o caminho desses personagens, né? Até baseado nos atores que eles conseguiram ali para fazer, né? Parece que o Harry Dean Stanton foi uma insistência do Sam Shepard, que conhecia... Pois e que inicialmente a ideia era justamente o Sam Shepard fazer o Travis. O Travis, também. Mas parece que o Sam Shepard, a desculpa dele foi que, não, fui eu que escrevi o roteiro, então estou muito relacionado com essa história, acho que não vou conseguir. E, pô, segundo eles dizem lá, várias vezes eu ouvi o Wim Wenders falando isso em entrevistas, na trilha de comentários o Harry Dean Stanton é o Travis, praticamente. É o Travis, E você vê a entrevista do Harry Dean Stanton, tem uma também nesse Blu-ray aí da Versátil. Cara, o Harry Dean Stanton parece ser um cara assim bastante melancólico, bastante assim... Perdidão. Aquele homem em pedaços, né, cara? Um cara meio fracionado, assim, você vê a maneira como ele fala. Ele até conta uma história, né? Que ele... Quando ele conheceu o Hunter Carson, né, que é o garoto que faz o filho dele no filme, que aliás é filho do roteirista, que é o Kit Carson, que acabou ajudando eles depois um pouco no roteiro. Com a Karen Black. Karen Black, né, filho da Karen Black, da atriz. Pois é. E aí diz que quando eles se conheceram ali no set e tal, o garoto, eles foram ensaiar uma cena e tal, o garoto virou pra ele e falou assim, muito chato isso aqui, chato e tal. E, pô, ele percebeu que o garoto não tava entendendo a ideia do negócio, mas ele, Harry Dean Stanton, fala que a reação dele foi dar uma coça no garoto, tipo, ficou incomodado com aquilo, ficou nervoso e tal, mas se acalmou e tal, relaxou, falou, não, vou entrar no personagem aqui. E aí ele tava bebendo um copo d'água e o garoto nessa de, tudo chato e tal, e desafiou ele a pegar o copo d'água e jogar na cabeça. Aí ele pegou o copo d'água e jogou metade na própria cabeça, assim, né? E aí ele virou pro garoto e falou, não, e agora você joga na sua cabeça. Aí disse que o garoto olhou para trás, assim, para ver se o pai tava olhando, né? E jogou na própria cabeça, né? E aí ele disse que a partir dali eles criaram um vínculo, entendeu? Era como se fosse um pacto de sangue entre os dois. Parece que o garoto, depois que comprou a ideia e tal, ele era imparável, assim. Se ficasse filmando ele 2 horas, ele ficava improvisando, falando chegou um momento que o Harry Dean tinha uma certa dificuldade de acompanhar a energia do garoto. Não, e o menino sensacional, né, cara, no filme, Falou né? que ele é filho da Caramba. Karen Black, né? Olha que coincidência, Mundo Pequeno, inclusive, relacionando com, acho que o último filme que a gente fez junto, William, foi o Nashville. Foi Nashville. A Karen Black tá no Nashville e no Nashville ela aparece lá num show pra substituir a Barbara Jean lá A Bob Jean. Não era a Barbara Jean, aquela... Isso. A Ronnie Blakely. A Ronnie Blakely foi casada com o Wim Wenders. Caramba. Fechou o ciclo, então. Fechou o ciclo. E assim, ó, vale também ressaltar aqui que foi o primeiro papel do Harry Dean Stanton. Não sei se ele fez muitos depois, né?
Não lembro, não posso dizer com certeza, com exatidão, mas foi o primeiro papel dele como protagonista, né? Que ele não fazia, né? Ele era o típico ator coadjuvante ali, né? E esse foi o filme dele, assim, colocaram o cara ali. Eu lembro bem dele no Alien, por exemplo, no primeiro Alien. Alien, sim. Mas só que ele é um de 7 ou 8 ele é coadjuvante ali, né? Inclusive sim, ele tá também... Eu não sei se vocês lembram disso. Tem um filme do final dos anos 70 com o Dustin Hoffman chamado Liberdade Condicional. Eu não vi esse filme. Não. Eu sei que ele está, mas eu não vi esse filme. É um filme bem... ele tá lá, ele é um comparsa do Dustin Hoffman depois que ele sai da cadeia lá. E ele também tá lá. Mas... E é sempre coadjuvante, né? Sempre coadjuvante. Nesse filme ele tá incrível. E eu sei que depois também não tem tantos filmes com ele. Eu só lembro talvez de um filme depois que ele é protagonista, que é o último dele, né? Que é um filme bem interessante chamado Lucky, que eu acho que tem bastante relação com Paris, Texas, assim. Se alguém tá assistindo isso aí e não viu esse filme, o último filme do Harry Dean Stanton é um filme sensacional, cara. Um filme bastante emocionante. O nome repete aí pra fixar. Lucky. Lucky. Sortudo. Filme de 2017. Eu lembro dele no final do filme do David Lynch lá, né? Verdade. Uma história real. Ele faz o irmão do Richard Farnsworth. E tá no Poderoso Chefão 2, né? E aliás, ele não fala nada, né? É um papel de mudo também. Eu vou aqui até contar uma historinha, se vocês me permitem esse interlúdio. Eu tenho uma ligação emocional tão forte com esse filme, o Paris, Texas. Cada vez que eu vejo o Harry Dean Stanton, vem lágrimas nos olhos, cara. Aí eu tava assistindo História Real, e o filme inteiro já é bastante emocionante. E aí quando chega no final, que ele é o irmão do Richard Farnsworth, putz, aí me desabei, né? Mas o que eu queria contar mesmo é que em 2012 ou 13, eu tirei umas férias prolongadas aí do trabalho, e um amigo meu apareceu aqui me convidando pra ir no cinema. Eu falei, pra ver o quê? Vingadores. Eu falei, não sei o quê. Não, mas eu pago. Então tá bom, então vamos lá. Aí fui ver o tal do Vingadores com eles. E tem uma cena que o Hulk cai de uma estação aérea, assim, cai num prédio lá, e quando ele acorda ele tá nu. E tem um faxineiro, né, que dá um negócio pra ele vestir lá. Cara, o faxineiro é o Harry Dean Stanton. Eu lembro disso aí. Aí você imagina, tô eu no cinema assistindo Vingadores, todo mundo tá rindo numa cena e eu sou o único que tô chorando, porque eu olhei pra cara do Harry Dean Stanton, cara. Então, pô, só de olhar pra cara desse cara eu já fiquei emocionado, cara. Mas eles tiveram um probleminha com ele ali, né? Diz que ele até se controlou bem, mas ele teve um momento ali que ele deu uma explodida. Foi naquela cena que ele faz ali, acho que logo depois do primeiro encontro dele com a Jane, né, a personagem da Natasha Kinski naquele peep show lá. E aí eles voltam pro hotel, não sei o que. Ele fica lá com o garoto, é até bacana que ele deita num divã, numa espécie de divã, e o garoto está sentado numa cadeira, como se o garoto fosse um psicólogo. Tivesse assumindo o papel do adulto naquele momento, e ele era uma criança. E aí ele fala lá, né, por que ele errou com a mãe dele e tal. Mas naquele momento ali, quando eles foram fazer aquela cena, ele deu uma surtada. Eles tiveram que aguardar ele se recompor e tal. Ele ficou puto, jogou as coisas pro alto lá, saiu do set e tal. Mas essa simbologia que você falou, desculpa, só abrir um parênteses, que parece que ele em muitos momentos parece o mais maduro durante aquela viagem, né? Mas é intencional mesmo isso aí. Até aquela hora, quando ele descobre onde a Jane trabalha, que daí ele vai... A primeira atitude dele é ir pra um bar beber. Quem dá sermão nele é o menino, né? Eu não sei por que você fica bebendo isso aí. Isso aí fede. E sai andando assim. E depois ele leva o pai pro hotel onde eles estavam lá. Mas isso era intencional mesmo, né? E aí foi isso. Eles tiveram essa pausa, né? Acabou o roteiro, né? Mais ou menos ali naquela cena onde a esposa do personagem do Dean Stockwell, esposa do Walter, né? A Anne. Dele? Walter. A Anne fala com ele que sabe que a Jane vai todo mês, deposita lá no bancária de Houston. Na agência bancária, que é até legal, né? Um drive-thru, um banco drive-thru. Pois é. E aí, ali, naquele ponto ali, acabou o roteiro. E aí o Wim Wenders entrou meio que em parafuso, porque o Wim Wenders mesmo, ele fala que ele é ótimo para
começar uma história. Então ele tem 10 ideias assim de como começar uma história, mas ele é incapaz de finalizar uma história. Então ele precisa de um roteirista. E só que o Sam Shepard já estava em outra produção, fazendo um filme onde ele estava atuando também, não tinha como ele escrever esse roteiro. E aí eles foram desenvolvendo algumas coisas, e até o Wim Wenders fala isso, que nesse momento o filme parece que dá uma travada, ele fica mais lento, né? Até voltar ao Peep Show, né? Até voltar ao Peep Show. Até chegar ao Peep Show, que aí o Sam Shepard meio que se comprometeu a escrever os diálogos ali para aquela... Isso, porque esse Peep Show foi uma ideia do próprio Wim Wenders, né? É uma criação dele, né? Uma puta cena, né? Uma puta cena. Uma puta o conceito cena, todo daquilo ali, né, cara? Cara, a simbologia. Aquilo não existe, assim. Existe, claro, esses peep shows onde o cara vai lá pra ver a mulher. Sim. É um contexto muito mais sexual, né? Ali tem um contexto sexual também, tanto é que a personagem da Natasha Kinski ameaça tirar a blusa lá e tal. E ele... Tirar o suéter, mas é mais um negócio pra ela ouvir os clientes, né? Tem uma comunicação, o cara vai desabafar. Tem uma comunicação, uma coisa que não é um peep show normal, que eu nunca fui, mas não tem comunicação. Assim, ó, essa sequência toda, que eles saem daquele banco, e eles perseguem ela e chegam nesse lugar, cara, aquilo ali é simplesmente sensacional. É um uso de uma mise-en-scène, coisa de gênio, assim. Aquilo me lembrou várias sequências do Hitchcock, assim, onde o cara dava a entender várias coisas, resolvia várias coisas através só da mise-en-scène, sem diálogo algum, né, cara? Então, assim, eles perseguem ela até lá e tu tem dúvida se realmente é ela, né? Porque tem aqueles dois carros, pois um escolhe a direita, escolhe a esquerda. Eu queria falar desse negócio dos dois carros, porque esse filme, apesar de ter toda essa cara de filme europeu e tal, ele talvez intencionalmente, até porque também é um produto, também precisa atrair o público, ele bebe e usa das convenções de alguns gêneros, né? Do próprio faroeste, alguma coisa, e um pouco também dos filmes, vamos dizer, de perseguição ou de road movie. E nesse momento, pra mim, eu até achei, falando, pô, agora vai virar uma bobagem, tipo, vai perseguir o carro, vai perder o carro, vai achar o carro, aí aparece outro carro igual. Mas eles graças até a Deus não, foi só um momento ali, eles só acertam. pra dar uma... E você sabe que aquilo ali eles fizeram no trânsito de Houston mesmo, né? Não tinha nada ensaiado, não. O que tinha ensaiado eram os dois carros. Eles conseguiram 2 carros iguais e aí filmaram os carros. Mas no meio do trânsito normal. Ele disse que foi tenso pra caramba aquilo ali, né? Fazer aquelas tomadas imagina. Ali. Porque num filme americano padrão, o que eles fazem? Eles conseguem uma licença, uma permissão, uma licença, interrompem aquilo ali, botam um monte de dublê ali, de motorista profissional dirigindo aqueles carros e vai filmar. Bora. Tipo Operação França, assim, né? Outro filme um pouquinho menos perigoso. Que resolve fazer isso meio à vera, né? Eu acho tão sensacional, porque a gente só ouve falar da Jane, né? A gente vê ela no filme lá né? O filme que o Alto passa. Ela aparece no Super 8 e depois só no Peep Show e na cena do quarto do final, né? Porque a gente tá muito interessado em saber quem é essa mulher, assim. E, cara, essa sequência toda, que daí ele chega lá, pede pro menino ficar no carro, que ele entra, ele vai, chega numa mulher, ela vira, não é ela, que é uma mulher vestida de enfermeira. Daí tem essa mulher com esse suéter de angorá rosa, de costas, ele vai chegar até ela, um cara fala, ei, amigo, acho que você tá no lugar errado, ainda não abriu e tal. E ele recua, e quando ele dá as costas, que ele desce a escada, finalmente ela vira pra câmera e fala, putz, é ela. Caramba, cara, que e ele já tá indo velho. embora, já tá descendo a escada, né? Você fica com aquele aperto ali, pô, eles quase se encontraram. E eles se encontram, tem um vidro, né, entre eles. Incrível isso, cara. Tem uma coisa, como novato pra esse filme, em relação a esse filme, é uma coisa, não sei se dá pra dizer me incomodou, mas me intrigou. Fica melhor dizer, me intrigou. Que é o seguinte, tudo bem, se passaram 4 anos, mas 4 anos também não são 30 anos. São 5, né? Mas continuam não sendo 30. 4 ou 5 anos. Porra, naquele primeiro encontro ali,
Não reconhece a voz ela não dele. reconhece a voz. Ela não, em momento nenhum reconhece a voz dele, nem naquele, nem no outro encontro. Inclusive depois que ele já inicia a contar aquela história que, porra, sei lá, não me parece uma história que ela fosse acreditar por algum instante que não estava falando exatamente sobre ela. Tem uma certa licença poética. Tem uma licença poética ali, né? Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que o choque do que aconteceu com eles é uma parada também meio traumática. Pode ser que ela tenha apagado, tenha trancado as lembranças e tal. E também acho que no começo é até uma atitude dela meio defensiva de se fazer um pouco, assim, de não ter certeza de quem tá falando aquelas coisas e, pô, será que alguém que sabe sobre o meu passado? Eu vou manter aqui, vou ficar em cima do salto, mas chega uma hora que não dá, né? Chega uma hora que ela tem que se entregar e admitir que... porque é aquilo ali mesmo. Sabe que eu tenho meio que essa impressão. Ela pintou o cabelo pra fazer esse filme, né? Porque o Wim Wenders tinha na cabeça que essa personagem tinha que ser loura, né? E disse que ela topou numa boa, chegou lá e fez. O Wim Wenders já tinha feito um filme com ela, foi o primeiro filme dela, em 74, chamado, acho que Movimento em Falso, que foi a tradução. E o Wim Wenders descobriu ela numa boate, olha só. O Wim Wenders estava numa boate, aí viu ela. O Wenders estava com né? Pré-adolescente. 14 anos ela tinha, mas ela estava fingindo que tinha 16. Aí o Wim Wenders estava com a namorada, falou, pô, você me ajuda a tentar abordar ela, porque eu acho que ela é perfeita pro filme que eu tô fazendo e tal. Aí depois é que ele foi descobrir que ela era filha do Klaus Kinski, né? Caramba, né? Curioso isso. E aí, então já conhecia ela, né? Mas quando conseguiu ela para fazer o filme, pediu para ela pintar o cabelo. E aquela suéter lá, angorá, sei lá, como você chamou aí, rosa, que é tão marcante, né? Tá no pôster do filme e tal. Sim. Você quando pensa na personagem da Natasha Kinski, você pensa ela com aquela suéter, né? Aquilo a figurinista encontrou no dia da gravação, num brechó. Caramba, cara, olha isso. Porque ele tinha recusado todas as roupas que ela tinha escolhido para essa cena. Ele falou, não, eu quero um negócio assim, assim, assado. E a mulher foi procurar e achou num brechó da cidadezinha que eles estavam filmando. E essa composição passa a ser um negócio assim, né? Uma das imagens aí do cinema, né? Americano. É icônico, né? É icônico, daquelas assim que você vê a imagem, na mesma hora você sabe qual é o filme, né? Não existe confusão, né? A mesma coisa o Harry Dean Stanton andando com aquele boné vermelho. Aquele blazer, né? Exatamente. Eu tenho um quadro dessa cena aqui no meu quarto, cara. É sensacional aquela abertura filmada do helicóptero, né? É sensacional no meio do nada. Lindo, né, cara? É porque ele aparece, né? Você tá vendo aquela formação, o helicóptero só aquela formação, sobe. ele passa por trás da formação, você tá achando que você vai ver continuar vendo o deserto, né, vazio. Aí de repente tem uma figura lá no meio andando no deserto, aquilo no meio realmente do nada, acabando a água. Uma garrafa branca na mão. Cara, e assim, ó, uma coisa que é incrível, né? Eu assisti esse filme várias vezes, mas eventualmente eu assisto esse filme, sei lá, com alguém que tá vendo pela primeira vez, né? E é incrível porque uma coisa que eu demorei um pouco pra me dar conta é que por ter visto esse filme várias vezes, já sei tudo o que aconteceu com o Travis e tal. Mas é muito engraçado, né? Acho que o Alexandre pode concordar com isso, que ele viu agora a primeira vez. A gente cria um grande interesse por esse cara, porque ele carrega um mistério, né? Sim. Ele tá extremamente destruído, magoado. Sim. E quando chega nessa parte... E é interessante, você sabe que ele não é mudo. Você sabe que ele não é mudo. Você sabe. Ele responde, né? Tipo, com o olhar e tudo mais. Você sabe que ele não é mudo. Mas é engraçado porque quando chega nessa cena do Peep Show, onde tudo fica claro... Tu percebe que, pô, ele é um cara em pedaços, ele destruiu a vida dessa moça, quer devolver esse filho pra essa mãe e tal. E ele é uma figura em busca de redenção, de auto-perdão, né, cara? E quando tu vai rever o filme, a primeira vez que tu olha pra ele, que a câmera para e olha assim, cara, é impossível, assim. Agora é muito difícil tu já sabe, tu não né? se emocionar. Tu saber o que aconteceu com ele, assim. Fala, putz, dá um nó na Alguns garganta, comparam cara. Esse personagem dele ao Ethan Edwards do
do John Wayne no Rastros de Que Ódio. também assim, entra no meio do deserto, no lá, meio sai do deserto porque pra é um dentro cara daquela... que também, vamos dizer, ele tá buscando uma redenção, mas essa redenção não é mais para salvar ele próprio, né? Porque ele já tá meio que condenado, né? Mas você me permite, ele também acaba retornando com uma criança para a família, né? O Ethan Edwards, sim. né? Uhum. É um conceito similar. Ao contrário do Travis, ele é a figura mais assustadora do filme, né? Pois é. Cara, mas é uma história de amor diferente, mas também muito intensa, né, cara? Porque tu vê que ele, no momento que a gente falou, ele tá naquele momento perdido, né? Que nem a gente que vê pela primeira vez não entende o que está acontecendo, o cara não fala, daí a pouco começa a juntar os pedaços, até que quando vem as fotos Polaroid, quando vem o Super 8, começa a cair a ficha, entender e ver a merda que fez, como você colocou, né, e meio que se colocar uma missão, né, de reunir Sim. mãe e filho ali, né. Nesse ponto, Alexandre, eu acho que fica claro a própria confusão mental e até uma, como é que eu vou dizer, uma busca por uma identidade mesmo. Quando ele diz para aquela empregada, como é um pai? Pois Daí é, ela muito diz, tá, mas o legal. que o senhor quer saber? Eu acho que até antes, né? Porque é isso que eu queria falar. O lote que ele compra lá em Paris, Texas, Exatamente, né? que lindo isso, né, cara? A gente não vê aquilo, a gente só vê pela foto, né? Pela foto. É uma MacGuffin. A gente vê uma foto e assim, Uhum. aquilo ali pra mim tá vinculado com o passado e o que seria o futuro dele, né? Isso é que eu acho mais link, poético, né? Um link entre passado e futuro. Passado Exatamente. porque ele diz que foi ali que ele foi concebido, né? Por isso ele quer se reconectar. E né, ali com que isso, ele né? quer se reconectar, ele sonhava se reconectar com a família dele, né? Com o Hunter e com a Jane, né? Então é muito melancólico. É muito bonito Fala isso, uma cara. palavra, uma palavra do que me veio à mente em relação a esse lote, essa foto. Paris, Esse Paris, Texas. Texas. Não sei qual é. Uma palavra. Rosebud. Rosebud. Cara. Mas é mesmo. É mesmo, é o Faz total Rosebud. sentido. É o Rosebud. É o Rosebud dele, cara. Remete É isso mesmo. a uma possibilidade de felicidade, a uma felicidade que ficou no passado. É a mesma função do trenó lá, como é o nome daquele negócio lá. É, um trenózinho. E quando chega essa cena do Peep Show, que ele abre tudo pra ela ali, e aí tu acaba descobrindo o que de fato aconteceu, tu vê que é isso, é um cara em busca, ele se despedaçou, né, e ele tá em busca de juntar esses pedaços e reconectar com quem ele realmente era, e isso torna o personagem muito tocante, né, revendo, assim, há momentos, tem uma cena que ele tá num café junto com o Walt no começo, e ele ainda não falou, e aí o Walt começa a falar do Hunter, que daí eles estão criando o filho como se fosse dele e tal. E ele tá olhando pra fora e no momento ele para de olhar pra fora, encara o irmão. Pô, e uma lágrima cai e ele não fala uma palavra, velho. Aí tu olha aqui e fala, meu, olha a atuação desse desgraçado, cara. Isso aí só podia ser um cara que, como o próprio Wim Wenders diz, né? Harry Dean Stanton era o Travis, né, cara? Então, Tava vivendo incrível aquilo aquilo ali. de verdade. Tá vivendo aquilo, cara. É uma melancolia, assim, é muito tocante. Agora a gente pode falar mais dessa cena aí, quase final, nessa sequência, na verdade, que é a segunda ali do encontro deles nesse Peep Show, né? Porque ali tem muita coisa pra falar, né? Em termos de mise-en-scène mesmo, em termos do significado daquilo ali, de como os atores se comportam, né? Porque enquanto eles estão separados por aquele vidro, eles estão sempre separados pelo vidro, mas enquanto não sabe, a Jane não sabe, né, não consegue ver ele, não sabe que é o Travis do outro lado, você vê que eles se encaram boa parte do tempo, né, sem trocar olhares, porque tem aquele vidro que só dá para ver de um lado. Inclusive o personagem do Travis, ele inicia a cena virando de costas para não olhar para ela, né? E ela tá olhando para o vidro sem conseguir vê-lo. Mas no momento que eles se conectam ali, que ela percebe que é ele tem aquele momento que ela encosta no vidro, não sei o quê. Mas quando ela vai falar boa parte do diálogo dela, ela senta e olha pra gente, né? Ela fica sentada e ele fica lá dentro, olhando também pra gente. E aliás, cara, tem uma parte ali que quando ele tá
contando mais a história aqui, daí a gente começa a perceber que ela sabe que se trata dela e que ela não vai conseguir fingir por muito tempo. Tem um close ali, cara, longo pra caramba. Que é uma cena extremamente tocante também. Ela começa a se desmontar, começa a chorar também. Pois é. E tem um momento que tem uma fusão dos dois rostos ali, vocês repararam isso? Tem. Né? Que o Wim Wenders diz que aquilo ali só foi possível porque eles realmente... aquele vidro ali é real. Eles pagaram uma dinheirama, porque aquilo era caro pra caramba na época, pra botar aquele vidro que só dava pra ver de um lado, né? Eles podiam tranquilamente falsear aquilo ali, mas o fotógrafo, esse Rob Miller, exigiu do Wim Wenders, falou, não, vamos fazer a coisa real, porque você vai ver que vai valer a pena. E ali, nesse momento, você falou do close nela, o William, você vê a câmera pula lá pra dentro daquele box, né? A câmera fica lá nela, e é interessante que depois que o Harry Dean Stanton viu o filme pronto, ele chegou no Wim Wenders, bateu nas costas dele e falou assim, eu te perdoo por ter botado a câmera só no rosto dela quando eu tava falando a melhor parte do meu diálogo, porque ele tá falando ali, né? E é só a reação dela. É só a reação dela. Aí ele fala, às vezes é mais difícil para um ator ficar só reagindo do que falar o diálogo, né? E ele Wim Wenders sentiu que o momento era de ficar nela ali, porque é o momento que ela descobre quem é ele, né? E de fato, essa simbologia nessa parte do Peep Show mostra o quão separado de fato eles estão, e meio que é uma simbologia do que vai acontecer, sei lá, pra sempre, né? A gente também não sabe o final dessa história, que ela termina reticente e tal, mas eu acho que eles não ficaram, né? Não, eu acho que é claro que eles não ficaram. É claro que eles não se encontram de jeito nenhum, e quando se encontram, se falam, estão separados por uma parede. O cara sabe que se eles voltassem, provavelmente aconteceria de novo a mesma coisa. Entendeu? Ela é uma mulher, 30 anos mais jovem do que ele. Cara, a primeira vez que ele vai no Peep Show, aquela cena eu acho genial também. Que daí ele tá meio que assimilando a ideia de que ela trabalha ali. E aí ela tá falando e ele tá chorando, ele tá em silêncio, chorando. E tu fica imaginando o que passa na cabeça dele, assim, os sonhos que ela tinha. Tudo aquilo que aconteceu originariamente por conta dos ciúmes dele. Dos filmes dele. E aí ele foi o causador. Vai encontrá-la justamente num lugar em que ela é de todo mundo, né? Qualquer homem paga e vai ali olhar ela, falar com ela. Quer dizer, ele é obrigado a passar por cima disso, mas ele sabe que ele não tá curado disso, que se eles voltassem a ficar juntos, ele ia morrer de ciúme dela. Ficaria doente de novo. Então assim, ele quer reunir mãe e filha, mas sabe que essa reunião com harmonia só é perfeita, só é possível se ele não estiver junto. Por isso que ele faz um sacrifício ali. Ele mexe, ele constrói aquilo, assiste que eles se reuniram, observa e vai embora, né? E aí ele vai embora também, ali que eu notei mais, ele vai embora com a lágrima nos olhos também, e você vê isso, que naquela escuridão que ele tá dentro do carro ali, dirigindo, o fotógrafo consegue fazer o destaque nessa lágrima ali, né? Você vê que a cara dele tá molhada e essa cena também é louca porque ele tá lá fora, na escuridão, mas ele é banhado por uma luz verde, né, cara? Na cromoterapia, a cor verde é uma cor que se refere ao bem-estar, que significa esperança e tudo mais. Então ele tá banhado da cor verde. Quando ela entra no hotel, que ela vai encontrar o filho, ela tá usando uma blusa verde também. Isso com certeza não é por... não percebi isso, não é coincidência isso. Né? Não é coincidência, não. Agora, esse tipo de personagem dele, independentemente dessa especificidade do Travis, do que aconteceu com ele ou não, é típica do road movie, que eu acho que uma grande predileção, uma tara do Wim Wenders, né, pelo menos no início. Que é o cara que... Ele tem uma trilogia, né? Que é o cara que... Ele não está em casa em lugar nenhum, né? É um típico nowhere man. Ele está em busca sempre do espaço dele. Ele se sente deslocado em qualquer lugar, né? O lugar perfeito, entre aspas, para um cara desse é o deserto, no meio do nada, árido de sentimentos, sem ter que se relacionar com ninguém.
É um negócio de louco, assim, de pensar. Tem questão da alienação aí também. Exatamente, Exatamente. Agora, uma coisa interessante, num filme hollywoodiano, essa história pregressa que é contada no Peep Show, talvez ia aparecer um belo flashback, a gente ia ver as coisas que aconteceram. Verdade, cara. Porra, ia dar uma estragada ferrada no filme, né? Essa sacada do Peep Show ali, e da historinha, da segunda visita dele, nossa, aquilo ali eu acho que é o filme, né? Aquele momento ali realmente... É incrível, né, cara? E assim, ele se arruma... É louco porque, assim, o filme se passa naquele faroeste, bem dizer, aquele cenário de faroeste. Ele se arruma como se fosse pra um duelo mesmo, né, cara? Põe a bota... Tem uma goma no cabelo lá. Cara. A gente mal acostumado com historinhas de amor tradicional, a gente, quando assiste a primeira vez, que foi o meu caso, você tá olhando o filme, vem essa cena... Lá no fundo você está imaginando que ele está indo lá para reconquistar a esposa, para saírem juntos de braços dados para uma vida feliz e não sei o quê. E viveram felizes para sempre. E não é isso, né? Não isso mesmo. aqui é assim, a grande angústia da cena, que ela te causa, o desconforto disso, né? E é também a beleza do filme, né, Alexandre? Porque ele não deixa de ser uma ode à vida real, né? A busca por redenção, por auto-perdão mesmo. Por consertar uma coisa que tu reconhecidamente sabe que estragou, né? Que a culpa é tua. E você sabe que teve distribuidor, lógico, né? Querendo mudar ali esse final, né? A gente já deu spoiler aqui. O Harry Dean Stanton ficou puto com o Wim Wenders, né? Sabe disso aí, né? Sei. Ele ficou puto com esse final aí, que queria que a família ficasse junto e tal. Ele não aceitava de jeito nenhum, né? Como bom americano, ele não aceitava de jeito nenhum aquele final ali, né? Ele ficou bravo, cara. Ele diz que ficou, assim, até o ponto da entrevista que eu vi dele, ele disse que isso anos e anos depois. Ele ficou ressentido com aquilo ali, né? Agora, voltando a falar um pouquinho dos atores, a Natasha Kinski já tinha essa carreira, né? Já tinha feito até filme italiano lá com o Latuada e o Mastroianni. Já tinha frequentado a cama do Mastroianni no filme do Latuada. Mas, porra, esse ano específico de 84 meio que foi um ano definidor para a carreira dela, né? Ela faz vários filmes importantes aí, tal, o Amantes de Maria principalmente, né? O Tess não é desse período? O Tess anterior. Anterior. Tess acho que é talvez final dos anos 70, né? 79. O Dean Stockwell, que tava meio que já tinha desistido da carreira, né? Parece, né? Cara, corretor de imóveis, cara. Corretor de imóveis, E o Hunter, essa descoberta aí, né? Agora, outra descoberta desse filme, que a gente não pode deixar de falar também, nesse mix aí de estrangeiros, é a que depois virou diretora, né? A Claire Denis. Claire Denis, sim. Que ela é assistente de direção do Wim Wenders, né? Depois ela vai fazer uma carreira sólida aí, ela fez aquele Bom Trabalho, né? Que é um filme bem insensado aí. Sim. Tem até ele aqui pra ver, ainda não vi não. Nunca assisti também. Mas gerou essa diretora aí também, né? E o filme é muito influente, né? Tanto em uso de trilha sonora em outros filmes aí, né? Referência em videoclipe, esse magético aí da coisa do deserto. O Joshua Tree do YouTube, parece que... O Bono sempre falou, assim, que foi uma das inspirações. E ele foi parceiro do Wim Wenders em alguns filmes, né? Trilha sonora. Sim. O Hotel de $1 Milhão, a trilha sonora é feita por ele, pelo Bono. O Far Away So Close também, não é? Esse também. E até é louco até tu falar isso aí do Joshua Tree. Joshua Tree tem a segunda faixa do disco é Still Have a Phone What I'm Looking For, né? Que fala sobre alguém que tá procurando alguma coisa que ele ainda não encontrou, um cara que... É a melô do Travis. Travis total. Tem uma banda chamada Travis também, por causa escocesa. Eles têm quem tá ouvindo aí, se quiser escutar, tem uma música muito famosa aí, na época que eu era moleque, tocou demais, que é chamada Sing. Se digitar lá Travis, aí né, a canção Sing, vai ouvir, é um hit, o one hit da banda Travis aí. É um cross culture esse podcast. Isso
Sensacional. É um filmaço. Filmaço. Sensacional. filmaço. E vai pra Cannes, né? Que até foi uma pressa que ele teve aí para acabar de editar o filme em 84 para Cannes. Ele estava montando, interrompeu a montagem para voltar aos Estados Unidos para gravar a trilha, que acabou gravando rápido. Volta, ganha o prêmio da Palma de Ouro e outros 2 prêmios, né? Em Cannes, agora 3 prêmios em Cannes. Os americanos viram isso com muito maus olhos aí, ele ter vencido em Cannes. Justamente por conta do que a gente falou no começo, né? Um alemão retratando o povo americano e vencendo, né, em Cannes. E o Wim Wenders ganha melhor diretor no BAFTA também. Então, colecionou alguns Lavou a égua. prêmios aí. Sim, deu bem. Certo? Certíssimo. Vamos fechar então. Vamos dedicar o episódio a Lot Eisner, que ele também dedica o filme a Lot Eisner, né? Crítica alemã famosa aí. Que eu conheci ela ao ler o livro que ela escreveu sobre o Murnau. Quando a gente fez o episódio do Murnau. Ela tem um livro muito famoso chamado A Tela Demoníaca, se eu não me engano. Não conheço. Esse livro de faculdade, A Tela Demoníaca, que ela fala do expressionismo alemão. Beleza. É isso aí, então. Tá bom. Vamos fechar? Filmaço. Vamos fechar. Bora. Vamos fechar escutando Blind Willie Johnson. Olha, Atenção. Acabar bem, então. melhor esquema. William, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Pô, Por aceitar obrigado o eu, né, convite. cara? Até a próxima. Fred, valeu. Valeu. Aceitar o convite não, isso falar desse filme é um presente, né, cara? Eu é que agradeço. Obrigado a vocês. Abraço!